E começa o dinizismo. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. E hoje a gente tá aqui para mais um vídeo do canal Ficando da Bola. Dessa vez vamos repercutir a primeira convocação de Fernando Diniz para a seleção brasileira. Foram escolhidos os nomes para iniciar o dinizismo na seleção. E a gente vai dizer nossa opinião. Aparece vinheta. Goleiros: Alisson, Bento e Ederson. Os goleiros que por muito tempo a gente falava aqui que não tinha mais muito o que discutir, que sempre a gente ia falar a mesma coisa, porque não tinha o que mudar, e o Diniz quis mudar. O que eu acho que ele já começa errado aí. Eu acho que ele mexe no que não devia. Eu acho que, como a gente estava falando, era tão óbvio que a gente não tinha mais nem tanto que ficar repetindo aqui. Ele quis mexer no óbvio. Acho que o mais ideal seria, nada contra o Bento, mas acho que o mais ideal seria deixar as coisas como elas estavam e como elas deveriam estar, que era seguir com os três melhores disparados na frente dos outros, que era o Everton no lugar do Bento. Eu já discordo de cara. Eu acho que é uma boa opção trocar. Tanto porque eu também não acho mais o Everton disparado, não. Talvez, acho até questionável se é mesmo o melhor. Tanto o Bento quanto o PR pedem passagem. Eu acho que foi uma boa ideia, sim. O Bento até consigo aceitar, dizer que tá pedindo passagem, apesar de eu achar que ainda tá bem atrás. Nunca vou achar que um goleiro por 8 meses tá pedindo passagem na frente do Everton. Laterais: Danilo, Wanderson, Caio Henrique e Renan Lodge. Eu acho que o Danilo podia ter essa última chance, sinceramente, também, porque os últimos jogos dele aí na data passada foram uma coisa terrível, mas como vinha numa boa e talvez a melhor fase de sua carreira pela seleção brasileira antes disso, talvez mereça essa última oportunidade aí de mostrar serviço. O Wanderson não teve muita oportunidade de mostrar serviço na outra vez, então aí mais uma oportunidade de tentar essa continuidade. É um jogador também com muito destaque nos últimos anos, nos últimos tempos, desde antes de sair para o Mônaco até agora lá no Mônaco. Caio Henrique, também do Mônaco, há muito tempo, é muito pedido, né? Assim, eu não vou falar como se eu soubesse o que ele está jogando lá, que eu não sei nem quando foi a última vez que eu vi o Mônaco jogando bola na vida. E eu lembro que ele estava no banco na última vez que eu vi o Mônaco jogando bola na vida. Mas enfim, Renan Lodge, acho que tem melhores. Eu acho que inclusive tinha gente que jogou mais na seleção. O Alexandre, por exemplo, para mim fez uma Copa muito boa e não teve oportunidade depois da Copa. Outras opções já estavam na frente do Renan Lodge antes da Copa. Tudo bem que o Renan Lodge é mais novo que todos eles, mas já estava mais atrás nessa corrida. E pra mim não fez muita coisa pra melhorar a situação dele, não. Tá aí basicamente pulando de galho em galho, de time pra time, não consegue se consolidar em canto nenhum. E na seleção teve uma época muito boa antes da pandemia, depois não mostrou tanto. Acho que também não teve as oportunidades tanto quanto devia. Acho que tinha época que ele devia ser titular com mais sequência e não teve essa sequência, mas quando teve as oportunidades também não correspondeu no nível que se esperava dele, não. E é isso, nos clubes não
tá fazendo muita coisa. Acho que ele vai entrar no final das contas também como uma coisa que eu tenho que falar aqui, que é o jogador de confiança do técnico, né? O Renan Lodge jogou, foi treinado pelo Diniz no Atlético Paranaense e não dá nem muito pra eu criticar isso, esse tipo de coisa, porque era uma coisa que eu defendia bastante que o Tite fazia. Acho que a única diferença é que eu confio mais no Tite do que eu confio no Diniz, mas basicamente é um jogador da preferência do treinador, que ele já conhece. E até dá para aceitar mais isso numa posição em que não tem alguém se destacando tanto, né? Apesar de eu ter gostado muito do Ayrton Lucas na última convocação, ele não tá mais naquela fase voando no Flamengo, mas eu teria mantido, teria dado sequência ao que deu certo pra mim naquela. Não deu quase nada certo, né? Com o Ramon Menezes treinando a seleção brasileira principal por 3 jogos, mas uma das coisas eu acho que foi o Ayrton Lucas na lateral esquerda. Os laterais no geral me agradaram. Eu tenho os meus asteriscos, principalmente com o Danilo, porque por mais que eu já tenha falado aqui que o Danilo ganhou muitos pontos comigo na Copa, tanto até era algo pontuado que muita gente achava que ele não iria porque não combina muito com o estilo do Diniz, mas acabou de chamar. E também o fato de que ele não tá jogando de lateral na Juventus já tem um tempinho, né? E realmente também nos amistosos, apesar de que a seleção do Ramon não dá pra tirar muita coisa boa, não foi bem na seleção. O Wanderson, o Caio Henrique e o Renan Lodge eu gosto sim. O Caio Henrique realmente é um negócio que me deixava sem entender, porque realmente números, enfim, também não acompanhava, mas tudo indicava que ele era muito bom e ainda tinha, ou melhor, a gente acompanhou aqui no Brasil, né? Mas na Europa em um nível alto também mantendo. Já era um jogador que eu gostava, enfim. E ainda tendo especulações dele jogar por outras seleções, eu achava muito estranho. Eu só achava, só pode ele não querer jogar no Brasil, porque pelo amor de Deus, nunca chamam. E aí o Diniz, que era quem a gente mais achava também que deveria chamar por conhecer, chamou, e agradeço bastante por não perdermos esse jogador. É isso. Basicamente o Diniz inventou o Caio Henrique lateral esquerdo, né? Ele basicamente inventou esse jogador que ele tá levando pra seleção antes de ele jogar no meio campo. Meio que também fez isso com o Caio Paulista, né? Que hoje é titular do São Paulo, finalista Você se chama Caio, não joga de lateral. O Diniz vai te encontrar e te botar na lateral. Enfim, meio campistas, André. Não, pulei a zaga. As zagueiros: Ibanhas, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Nino. Curioso que o Diniz também fez isso na hora de convocar, ele pulou os zagueiros. E aí lembrou e falou os zagueiros. Eu acho o Bremer melhor que todos, menos Marquinhos dessa lista aí. Mas, enfim, acho que o Bremer devia estar aí. O Militão tá machucado, seria outro que com certeza estaria. Ibanhas, nunca fui o maior fã da vida desse homem. Foi bem na seleção, às vezes teve a oportunidade. Acho até que vale a continuidade, mas acho que não vai ter tanta vida longa na seleção mais não. Já enchendo pra Arábia, acho que isso claramente não vai ser um aspecto determinante, senão ele, principalmente o Ibanhas, não teria ido mais automaticamente. Mas eu acho parecida. A diferença é que o Ibanhas é mais novo, com o Alex Telles. O Alex Telles é um jogador que estava ali no radar, é um bom jogador, porém acho que é o mesmo nível, muito próximo pelo menos dos outros, e aí baixando o nível de competitividade, saindo do grande centro, fica muito difícil de seguir. Mas seguiu o Ibanhas, né? Vamos ver se vai pra frente, acho difícil.
Gabriel Magalhães, assim, bom saber que a CBF voltou a lembrar que o Arsenal existe. Mas tem que ver, tem jogador aí que tem surgindo na zaga, tem jogador que vai se desenvolver daqui para alguns meses, tem jogador que, como o Bremer, que eu acho que joga mais bola que o Gabriel Magalhães, vai ter disputa. Mas o Gabriel Magalhães com certeza vai estar nessa disputa, o Militão com certeza vai pegar uma dessas vagas quando voltar da lesão. Muita gente roubou a Adrielson, por exemplo, no lugar do Nino, talvez, porque com certeza a temporada do Adrielson é melhor. Mas o Nino tem mais rodagem de seleção, o técnico conhece, enfim, tem vários aspectos para o Nino também. Eu sei que eu acho que tirando Marquinhos, todinha aí são pouco certeza na situação. Acho que tem muito que aproveitar bastante essa oportunidade, inclusive. Se entrar em campo, tem que dar a vida para fazer uma das melhores partidas de suas carreiras para tentar se garantir aí, porque são jogadores que vejo um potencial de serem ultrapassados nessa corrida por alguns outros, tanto Ibanez quanto Gabriel Magalhães quanto Nino. Gabriel Magalhães, que na temporada passada jogou todos os jogos da Premier League pelo Arsenal, já estava perdendo espaço nessa, né? Virou reserva aí num jogo, só que com a lesão do Timber ele deve voltar a figurar no time titular quase sempre. Os zagueiros também me agradam. Eu só levo voltando no atrás rapidamente. Eu concordo com o Lucas com a parte do Ayrton Lucas. Acho que era melhor, mas me agrada. Enfim, os zagueiros também. Também acho que o Bremer cabia aí. Eu acho que a questão do Ibanez é sequência, por estava indo bem realmente com o Ramon, mesmo sendo pouca coisa de boa que teve com o Ramon. Ele era também nada de espetacular, mas acho que a lógica é essa, na verdade. O Marquinhos é um dos melhores zagueiros do mundo. Gabriel Magalhães, o Nino gosto muito. O Gabriel Magalhães eu acho bom, mas também já vi fraquejando. Eu acho que dá pouca confiança, assim, realmente, de uma solidez na zaga, tendo ele como titular, assim. Tudo bem que o Militão vai voltar, mas é como eu me sinto. Para quem teve bem mais solidez nos últimos tempos, com o Thiago Silva, até com o Miranda também, né? O Marquinhos, esses três principalmente, sempre passavam muita confiança com o Tite. Agora eu fico menos, mas são ótimos zagueiros, tem a evoluir também, né? Então, começo de trabalho, começo de ciclo, ainda temos que ter paciência. E assim, o que eu acho é que o Diniz entra em muitas coisas que não parecem seguir lógica nessa lista. Ele fala disso, mas como a gente falou, pro Ayrton Lucas isso parece não ter valido o que ele falou do Ibanez. Se for seguir isso também, o Malcom estava na lista. Eu vi pessoas achando que o Ayrton Lucas não foi bem nesse jogo da seleção, que eu achei estranho, porque eu achei muito bem, mas não sei se o Diniz foi uma dessas. Malcom tinha que estar na lista, por exemplo, se eu seguir isso. E não foi o que aconteceu, e enfim, a contradição maior a gente ainda vai chegar lá. Agora talvez. Falando de meio campistas, André, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton, Rafael Veiga. Então, é porque o Neymar tá no ataque, mas é meia, né? Praticamente. Porque não tem outro, né? O Paquetá não tá convocado, não entrou alguém no lugar do Paquetá. Então, o Diniz fala na coletiva, né, que o Paquetá era um jogador que estava na lista e saiu devido à notícia aí de que ele pode estar envolvido em esquema de apostas. E aí ele também é perguntado depois de quem foi que entrou no canto dele. Ele disse que não ia passar essa informação. Que foi curioso que ele até falou: eu trabalho com a verdade quando foi falar do Paquetá, então sim, ele estava na lista, mas saiu.
Mas aí nessa hora eu disse, eu trabalho com a verdade, mas não vou passar essa informação porque omitir não é mentir também, né? Enfim. O que mais me surpreendeu os meus campistas, tipo, eu gosto, mudaria algumas coisas, tipo, o André pra mim não é melhor que o João Gomes e que o Danilo, mas aí eu e o Diniz. E o Douglas Luiz é melhor que tu. O Douglas Luiz também. O Douglas Luiz é esquecido e eu mesmo me esqueço várias vezes. O André é do Fluminense, enfim, o Diniz conhece e já estava parecendo que estava na frente nessa fila até com o Ramon. E o que mais me surpreendeu, que eu ia dizer, era o Ganso. O Ganso eu tinha certeza que ia estar nessa convocação, mas eu admito que eu tinha me esquecido do fato de que o Diniz trabalhou com o Veiga e gosta muito dele. E aí eu acho que na balança realmente faz mais sentido levar o Veiga. Antes mesmo de saber quem ia ser técnico, se ia vir Ancelotti, aqui a gente não sabe ainda também, se ia ser Diniz, se ia ser não sei, eu já falava que eu achava que o Rafael Veiga tinha que ter, pelo que ele estava jogando, tinha que ter uma chance com o próximo técnico, independente do que ele fizesse ou não fizesse com o Ramon, porque enfim, aquela zona ali não pode ser parâmetro baseado no que o Veiga ganhou de espaço para mim, já que ele tinha que ser o reserva do Paquetá nesse momento em que basicamente os dois outros que estavam na frente para mim, Felipe Coutinho e Everton Ribeiro, merecidamente perderam espaço, talvez provavelmente para sempre. Não gostei de quando o Veiga entrou com o Ramon. Eu me lembro de não ter gostado e de ter gostado em algum momento, mas eu não lembro quais foram aqueles jogos. Mas principalmente a última impressão que eu me lembro foi contra Senegal, eu não gostei. Com o Senegal eu não assisti, mas contra Guiné eu sei que eu não achei que ele entrou bem. E principalmente contra Guiné. Contra Marrocos eu lembro que ele entrou e eu achei não fez nada. Contra Senegal ou contra Guiné eu lembro que ele entrou. Eu acho que contra Guiné foi quando eu gostei. Quando ele entrou eu digo, esse homem não jogou nada, errou tudo que tentou aí. E aí mas eu acho que isso também pesa contra ele a ponto de talvez eu concordo, continuo mantendo que tem que ter a chance com o novo técnico, que é o Diniz, apesar do que tenha feito antes, mas talvez tenha que ser a última por causa disso. Então, talvez o próprio Ganso possa ser quem passa na frente, se o Veiga não for bem, mas também o Ganso já teve momentos melhores, né? Acho que ele já chamou mais uma convocação. Sim, essa é uma chance maior ainda pro Veiga, justamente porque não tem o Paquetá. E aí, tudo bem que agora tem o Neymar também, não tinha o Neymar na outra. Mas aí ele meio que... na verdade ele ficou no mesmo. Porque sabe o Paquetá que era uma pessoa na frente dele e entra um que tá na frente também. Mas, não sei, o Neymar nessa de não ter muitos jogos na temporada pode acabar sendo substituído, não sei. Ou preterido, mas acho quase impossível. Aí tem que agarrar muito essa oportunidade, que mesmo com esse contexto de Ramon atrapalhar e provavelmente muita gente vai acabar até perdendo muitas oportunidades da seleção por causa daquele contexto. O Veiga tem isso no peso das costas dele, né? Não ter realmente agarrado as oportunidades como poderia anteriormente. E o Paquetá, no final das contas, é a grandíssima contradição dessa lista, a ausência do Paquetá, né? Porque pra mim ele não poderia não estar, falando tecnicamente e de escolhas de convocação, e o próprio Diniz concorda com isso, tanto que ele disse que ele estava na lista. E aí ele sai
por uma acusação que saiu pouco tempo antes da lista, né, ser escolhida ali. Ele sai a notícia, né, de que provavelmente familiares do Paquetá apostaram em um jogo em que ele ia jogar. Essa é a suspeita. Só que aí me vem com o Antony no ataque, que está acusado há muito mais tempo de coisa muito pior. O Antony foi acusado de agressão pela ex-esposa e ameaça, enfim, muita loucura. E cada vez que passa, eu não sei porque também esse caso é um dos que menos repercutiu. Tava passando, tipo, a mulher sendo entrevistada no Domingo Espetacular, ninguém falava nada. E cada vez mais se vai comprovando que mais indícios, dando mais indícios de que realmente deve ter acontecido. O Manchester United também não faz nada. E fica essa contradição enorme na escolha, assim, não bate simplesmente o Paquetá não ser convocado porque está acusado de manipulação. É uma acusação, né? Não dá nem para dizer, não tem provas. O Paquetá saiu por uma coisa que não tem prova também, não tem lógica. E o Antony, eu até acho que até hoje eu também não conseguia falar muita coisa sobre isso. Eu acho que até achava que era uma das que menos, de todas as vezes que apareceram casos assim, era uma das que menos parecia que talvez o jogador tivesse culpa. E existe a presunção de inocência, né? Então tá ali, o Manchester não afastou, o Diniz convocou, tudo mais. Eu até acho que dava pra esperar ainda. Não sei, acho que até não seria o que eu faria, mas dava pra talvez alguém querer fazer assim. O que não dá é pra ter essa postura com o Paquetá e não ter com o Antony, porque o caso do Antony é ainda pior. E acho que depois de o Antony sendo convocado, tendo a repercussão e a revolta de muita gente, a Gabi Cavalim, que foi a vítima, jogando mais coisa, dizendo que vai ter um processo em Manchester, que ela tá com mais de 70 páginas, acho, com provas, que demorou para ser feito, que demorou para fazer esse processo em Manchester, justamente que ainda tava tendo que traduzir muita coisa, e posta até um print do Antony pedindo perdão para ela, basicamente admitindo que realmente aconteceu. E tudo isso também foi visto ali por jornalistas. Saiu já a matéria hoje, então acho que já tem motivos o suficiente para, né, já que cometeu o erro de pelo menos a incoerência ali, e ele se justifica até falando que não sabe de nada, só sabe que tem uma acusação. Eu acho que deu tempo já durante o dia de saber de mais coisa, como eu mesmo acabei sabendo, e mudei bastante minha visão sobre o caso. Pera, o Diniz foi perguntado sobre o Antony? Sim. Não tinha. E deu tempo de durante o dia mudar a visão sobre o caso, como aconteceu comigo mesmo, e cortar. Continuando no ataque, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Neymar, Richarlison, Rodrigo e Vinícius Júnior. Mais uma vez, glória a Deus, Gabriel Martinelli, você existe, é jogador da seleção. Neymar, Richarlison, Rodrigo, todos os outros ali pra mim não tinha um pingo de motivo para não estarem. Além do Matheus Cunha, que pra mim sei lá, parece que é inventar demais. É bom jogador, bom atacante, sempre gostei muito do jogo do Matheus Cunha. Acho que estava bem na frente pela vaga na Copa, até o Richarlison aparecer fazendo gol atrás de gol naquela reta final.
e também ele acaba perdendo meio que a vaga de reserva quando o Gabriel Jesus se muda para o Arsenal e se consolida como camisa 9, né? E aí, com o crescimento também de muitos jogadores de beirada, valeu mais a pena levar o Gabriel Jesus para a Copa como 9 e botar esses jogadores de lado de campo que estavam jogando muito, mais que o Matheus Cunha, inclusive. Não acho, assim, eu digo assim, pelo menos não é o Rony, pelo menos não é o Daverson, que eu tava me tremendo a semana inteira com o povo inventando de dizer que Daverson tinha que ser convocado. Mas não tinha que estar aí, não. Tinha alguns nomes na frente. Por exemplo, Arthur Cabral, o Vitor Roque era o nome, na real, né? O Vitor Roque já teve chance, é porque eu sabia que tinha alguém que eu tinha que falar na frente do Arthur Cabral e não tava vendo na minha mente, e por isso que eu demorei. Mas o Vitor Roque era o nome certo, já tinha tido a chance, e com certeza é o nome certo aí pra essa vaga nessa convocação. Mas tinha a opção do Arthur Cabral, tinha opções como, assim, mesmo indo para a Arábia, eu acho que o Firmino ainda tinha mais motivo para dar na seleção do que o Matheus Cunha, até porque estreia na Arábia com um hat-trick, e era o que ele estava fazendo, e não é como se ele chegou na Arábia e fez um hat-trick porque estava jogando na Arábia, não, ele estava jogando isso aí no Liverpool antes de sair. A única questão da temporada passada do Firmino foi lesão. De resto, quando ele entrou em campo, ele jogou isso aí. Só que foi de Matheus Cunha, né? E é tão... E pra mim fica tão até mais claro que o Firmino, por exemplo, é que eles estavam jogando mesmo no campeonato e o Firmino jogou uma bola com o Matheus Cunha. Só que, assim, eu acho que também porque tem que ter um central de reserva. Na verdade, o Antony não tinha que estar aí, eu dava pro Malcolm aí no lugar do Antony, né? Eu acho que o Malcolm tinha que estar nessa lista. O Rafinha é outro nome que também me incomoda um pouco, a 0 convocação / 0 minutos dele pela seleção pós-Copa. Acho que não tem motivo para tanta ignorar tanto o Rafinha depois da Copa, mas o Malcolm entrou jogando muito. Então acho que ele tá na frente do Rafinha nesse momento, e não tem. Rodrigo e Vinícius Júnior estão na frente de todos os outros, o Martinelli com certeza também, e eu acho que essa última vaga tinha que ser do Malcolm. Então eu levaria o Vitor Roque no lugar do Matheus Cunha, o Malcolm no lugar do Antony. E é isso. Muitos poderiam talvez dizer mas que o Malcolm teria perdido espaço por ir para, mas aí eu acho que, assim, o Ibanhas teria muito mais motivo para perder espaço por isso do que o Malcolm. Então aí entra nas mesmas coisas que a gente fala. Se ele levou o Ibanhas e o Neymar, não dá para não levar o Malcolm. Muitos pontinhos que parecem muito incoerentes nessa lista, mas eu, analisando em geral, é uma boa lista. Sim. É uma boa convocação. Eu vi muita gente revoltado dizendo que o Diniz fez uma convocação horrível. Eu não acho, mas tem algumas coisas que não batem, e essa parte principalmente de levar o Antony e dando a justificativa que deu para não levar o Paquetá, principalmente, é o que mais incomoda. Mas no geral achei uma boa convocação, a primeira de Fernando Diniz. E é aquilo que a gente falou, né? Essas pequenas incoerências que você vê bem sutilmente, em geral acabam que a gente consegue explicar ela dizendo que é basicamente aquilo que o Tite sempre fez, que o Ramon fez chamando gente do sub-20
de levar jogadores que confia, de levar jogadores que já trabalhou e que tem a preferência, assim, por já conhecer realmente. Sim, os atacantes, eu também só trocaria o Antony e o Matheus Cunha. O meu principal ponto de discordância do Lucas é porque ele disse que o Richarlison tá aí porque é o Richarlison também. Apesar de que eu no lugar do Diniz levaria o Richarlison, mas não levaria se o Jesus estivesse à disposição. O Lucas já vê o Richarlison como nome fixo, até no time titular. Eu tenho o Richarlison ainda, né, nesse contexto, mas, por exemplo, né, já vi gente falando de Arthur Cabral no canto do Richarlison também, né? Eu não faria isso. Eu levaria o Vitor Roque no canto do Matheus Cunha, e o Malcom, né, também no canto do Antony, e Arthur Cabral ainda não. Richarlison realmente só mesmo se o Jesus estivesse à disposição que eu tiraria o Richarlison daí. De resto, eu acho plausível. Não acho que o Diniz esteja pensando como eu, e pra mim é um problema, mas é isso. Gosto da lista do Diniz no geral, sim. Também não faz nenhum sentido não ser titular o jogador que faz e que fez o que o Richarlison fez na posição em que sempre foi um problema nos últimos tempos. Ninguém conseguia convencer, o Richarlison foi lá e convenceu, e ninguém chegou e fez alguma coisa de melhor. Então, enquanto ninguém fizer alguma coisa de melhor, para mim o Richarlison tem que ser o titular. E que bom que o Diniz levou ele. Eu quero saber a tua opinião também. Bota aí nos comentários sobre esses nomes que o Diniz escolheu, se tu acha que foi uma boa convocação. Em geral, nas redes sociais a comoção foi mais de realmente revolta com a lista do Diniz. Acho que é isso. Eu geralmente discordo de todo mundo com relação à seleção brasileira, então não mudou nada. Pra mim foi uma boa lista, e nesse sentido acho que o Diniz começou, eu não acho nem, eu acho que ele começou com uma boa lista, mas ele começou, não sei se dá pra dizer que ele começou bem, porque ele não é o mesmo que me incomodou com a Pia, por exemplo, quando ela decide não explicar por que ela não levou a Cristiane, quando tem claramente uma incoerência ali dela levando Bárbara e Mônica pra Copa. O Diniz basicamente disse pra um que então é melhor resolver isso primeiro, e pra outro que não pode julgar, não pode ter um pré-julgamento. Então não bate. E isso em vários outros pequenos aspectos também se vê essas pequenas incoerências no discurso dele. Então acho que se ele faz essa convocação com as incoerências, mas ele consegue se explicar melhor, teria sido muito bom esse primeiro ato de Fernando Diniz com a seleção brasileira. Mas agora vamos ver o que ele vai fazer no trabalho com esses jogadores, né? Chamou e agora vai ter que fazer o time render em campo e voltar a render em campo, né? Porque desde a Copa do Mundo o Brasil não jogou bem em nenhum jogo. O Brasil foi eliminado contra a Croácia, depois foram 3 amistosos tristes, e agora voltamos a ter um treinador, e aí vamos ver no que vai dar. Depois de 8 meses o Brasil tem um treinador de futebol, a seleção tem um técnico, né? Porque antes ele tinha alguém tapando um buraco. Dá suas opiniões nos comentários. Se gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos, dá a opinião deles também. Se não gostou, dá o dislike. Segue a gente nas redes sociais,
que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau.